Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, sê propício a nós pecadores, perdão por todos os nossos pecados, nos liberta, nos dá sabedoria, vigilância, prudência e diligência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Pai, oramos agora em favor dos doentes, dos encarcerados, dos oprimidos, dos sentenciados à morte, dos desvalidos, Pai, pela família, Senhor, pelo todos os integrantes da família, os pais, os filhos, aleluia, os avós, os tios, sobrinhos, pais, primos, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha repreender e jogar por terra todo ardil de Satanás, corta o arco, a lança, joga os carros no fogo, visita os idosos, as crianças, visita as viúvas, os órfãos, Pai. Visita, Pai, aquele que clama dia e noite por justiça. Visita, Pai, todos aqueles que precisam, aleluia, de uma transformação, de uma correção, porque Deus corrige aquele que ama. Aqueles que estão nos caminhos tortuosos, Pai, no tráfico, na milícia, na fraude, na enganação, no estelionato, na usurpação. Aquele que comprou um imóvel e não pagou, aquele que fez uma dívida e não pagou, que essas pessoas possam devolver esses bens, ou então que haja um acordo em ambas as partes e haja uma resolução para a glória de Deus. Pai, continua multiplicando os salvos, aleluia. Visita, Pai, cada filho, cada filha sua, e vai convencendo com o teu Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça. Pai, continua falando conosco através do teu Espírito Santo, na tua palavra que vai ser apregoada agora nesta manhã, que ela possa cair em boa terra, Pai, porque é a tua palavra que está sendo pregada, é o teu poder que está sendo, aleluia, Pai, enviado através, aleluia, desse humilde servo, Pai, aleluia, e faz toda a tua vontade, tudo aquilo que lhe apraz, no nome santo de Jesus Cristo. É o que te pedimos, já te agradecemos, te glorificamos, exaltamos e te louvamos hoje e eternamente. Amém. E graças a Deus. Livro do profeta, aleluia, livro de Provérbios, capítulo 31. Assim diz o Senhor: os provérbios da mãe do rei Lemuel. Último capítulo de Provérbios, livro de Provérbios, que é o capítulo 31. Depois de Provérbios vem Eclesiastes. Então, nós vamos fazer menção agora à palavra de Deus no último capítulo de Provérbios, que é o capítulo 31. E o texto áureo, o texto de ouro, assim diz o Senhor: os provérbios da mãe do rei Lemuel. As palavras do rei Lemuel,
a profecia que lhe ensinou a sua mãe. O que, meu filho? E o que, filho do meu útero? E o que, filho dos meus votos? Não deis tua força às mulheres, nem os teus caminhos àquilo que destrói os reis. Olha aí. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. Dá bebida forte para aquele que está pronto para perecer, e o vinho àqueles de coração pesado. Deixe-o beber e esquecer sua pobreza, e não se lembre mais da sua miséria. Abre a tua boca pelos mudos, na causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e pleiteia pela causa dos pobres e necessitados. Olha que interessante, isso é o conselho, da mãe do rei Lemuel, da mãe de um rei, de uma mãe experiente, de uma mulher madura, de uma mulher experimentada na vida, onde ela deu aqui sábios conselhos para o seu filho reinar com juízo e com sabedoria. Assim como Salomão pediu a Deus sabedoria para que pudesse julgar o povo retamente, com justiça, com equidade, com justiça. Assim é cada integrante de uma família, cada líder, cada governante tem que agir com muita sabedoria, com muita prudência. E aqui tem conselhos práticos, falando da nocividade do álcool, ao entorpecer a mente e perverter o juízo de forma a não julgar as causas retamente. Recanturi manarablas, arablaçou, miniraço, andoquele calabás. Esse capítulo foi escrito por Lemuel. Ele não era rei em Israel, portanto é provável que fosse um rei estrangeiro que se convertera à adoração do Deus de Israel. Olha que interessante. A palavra hebraico ma, 3 vezes no hebraico, que é provavelmente um chamado implícito para ouvir, ou uma pergunta retórica. O que devo fazer? A mãe de Lemuel provavelmente fez um voto antes de concebê-lo. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. É muito interessante, meus irmãos? capítulo 31, verso 3. Mulheres que destrói os reis refere-se a mulheres adúlteras ou múltiplas esposas. 1 Reis 11, do verso 1 ao 4. Davi desviou sua força para uma aventura e isso corrompeu o seu julgamento e arruinou a sua família. Aqui está bem claro que em diversas passagens da Bíblia fala o adultério arruína a família, destrói o casamento,
destrói o caráter, né, de quem se propõe a tal perversidade, né, com Deus, consigo próprio, com seu cônjuge, com todo mundo, né? A pessoa fica desmoralizada. Aleluia. Capítulo 31, verso 4 e 5. As pessoas em posição de autoridade devem evitar o vinho e a bebida forte. Olha aí, ó. Olha como é que já foi falado, ó. As pessoas em posição de autoridade devem evitar o vinho e a bebida forte, que podem afetar o seu julgamento. Isaías 5, 22, verso 23, Amós 6, verso 6, Efésios 5, 18, Tito, capítulo 1, verso 7. Visto que todas as pessoas atuam na qualidade de autoridade em algum momento, quer como pais ou como um eleitor numa organização representativa, essa advertência se aplica a todas as pessoas. O rei tem a responsabilidade especial de proteger os aflitos. Olha que interessante, né? 31, capítulo 31, versos 6 e 7. Essa é uma ordem retórica para enfatizar que o álcool não é apropriado para os reis. Capítulo 31, verso 8 e 9. Não ter voz significa estar incapacitado para uma atuação efetiva no tribunal ou para obter uma audiência justa. Os designados à destruição são literalmente, aqui no ipsilitris, os que definham. Todos precisam socorrer os necessitados. Muito bem. Só até aqui, meus irmãos. Depois, a partir do verso 10, vai entrar aqui no epílogo falando sobre a mulher virtuosa, né? Que aqui já dá uma ênfase aqui nesse epílogo que diz assim: esse poema é um acróstico alfabético, enquanto Provérbios 1:9 descreve as virtudes da simbólica senhora sabedoria. Esta passagem celebra a esposa ideal de carne e osso, assim como grande parte das exortações ao filho no restante de Provérbios pode ser aplicadas a todas as pessoas de ambos os gêneros. Todos podem aprender com o exemplo dessa esposa capaz. 31:10, virtuosa, sugere competência, prática, vigor físico, força e riqueza financeira, bem como influente e virtuosa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você ouviu a palavra de Deus, você ouviu aqui conselhos maravilhosos, falando sobre a sabedoria, sobre a virtude. Todas essas coisas vêm de Deus. Você quer aceitar Cristo, quer voltar para os caminhos do Senhor, diga assim: Pai, perdão pelos meus pecados. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, suficiente e eterno Salvador. Pai, eu retorno agora para os teus caminhos. Perdão por toda a minha desobediência. Pai, muito obrigado por me salvar, perdoar, por me amar, por colocar o meu nome no livro da vida. Eu creio que Jesus pisou nessa terra, foi humilhado, padeceu, foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Jesus venceu a morte, está glorificado. Aleluia! Jesus foi obediente até o fim, bradou ali, entregou seu espírito e disse: está consumado, por amor de nós.
Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, Deus Elohim, Deus de Israel, por nos amar, por nos salvar. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por suportar essa morte afrontosa por amor de todos nós. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. E Deus deu um nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Deus abençoe pela sua decisão por Jesus Cristo. O grande amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com os anjos, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a sua segunda vinda, e todo Israel, todo o povo que crê, diga amém. Deus abençoe, graça e paz seja multiplicada, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Salmo 118, verso 8. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Shalom Adonai.